Olá amigos, iniciamos mais um programa para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Colocamos o site aí na tela, pazian.com.br, para você poder conhecer as nossas atividades. E quem nos acompanha dá sempre uma olhadinha no site, sempre temos novidades, novos programas hospedados. Para você que assiste pela primeira vez, esse programa depois de transmitido aqui nessa emissora, ele fica hospedado no site. Então você pode revê-lo quantas vezes quiser e também assistir os outros programas. Temos entrevistas muito legais, temos visitas a instituições e temos lá um cantinho no Fale Conosco, onde você pode dar a sua indicação, seu comentário, enfim, interagir com a gente. O Instituto tem diversas atividades e lá no nosso site você pode conhecer a todas. Esse programa tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje um programa de estúdio, mais um programa de estúdio, bastante interessante. Vocês vão ter, quem não conhece ainda, vai ter o prazer de conhecer um escritor, uma pessoa que trabalha aí também para que a gente possa viver melhor, viver bem, o André Luiz Coelho. Bem-vindo, viu, André? Obrigado pelo convite, Pazian. É um prazer. O André esteve aqui há uns meses atrás, mas vem acompanhando a sua esposa, né, Eliana? Viemos aqui. A Eliana, escritora também, presente aqui no estúdio, dando a sustentação para o marido. Né? Você está lançando um livro, o primeiro livro, eu recebi, folheei, não tive tempo de lê-lo, porque é um livro bem complexo, mas achei muito legal, muito interessante. Você é psicólogo clínico. Isso. E tem mais algumas coisas, o que é? Eu sou psicólogo clínico, sou coach, mentoring, eu sou um treinador de pessoas também. Há quanto tempo você está nessa área? O treinador de pessoas eu sou mais recente, estou quase há um ano mais ou menos, trabalhando com isso, né? É uma extensão da profissão de psicólogo, né? Para quem é psicólogo e gostaria de treinar pessoas, ou seja, quando a pessoa precisa de atingir um objetivo na vida, não aquilo que se trata do passado, mas alguma coisa que ela está hoje identificando um problema, ou de performance, ou de questão pessoal mesmo. Às vezes ela não se dá bem nos relacionamentos, então ela precisa de melhorar aquilo para poder se desenvolver na profissão ou pessoalmente. Então entra o coaching, onde o coaching faz essa tarefa de visualizar o problema e alavancar a pessoa, desenvolvendo as competências pessoais que ela tem. Entendi, é bem específico, né? Bem Quem específico. que detecta essa necessidade? A pessoa que te procura com ela ou você que analisando percebe? Geralmente a pessoa ela vê que as pessoas estão falando delas. Tá. Às vezes um chefe aponta um problema, alguma deficiência de comportamento, alguma deficiência de desenvoltura mesmo no próprio trabalho. Então a pessoa me procura e fala, eu não consigo me desenvolver, eu não estou conseguindo me desatar desse nó. Então a gente vai investigar qual é o nó, né? Depois que a gente investiga o nó, a gente monta metas, né, para a vida dessa pessoa e ela sai correndo atrás das metas, né? O coaching ele não faz assim, ele não faz as coisas para o coach seria o cliente do coach, tá, né? A gente não faz nada por ele, a gente orienta e diz o caminho e cobra. Entendi. Né? E aí a gente vai cobrando o posicionamento, a gente vai vendo o desenvolvimento, apontando novos erros que vão aparecendo ao longo do caminho e identificando competências latentes que a pessoa tem e desconhecia. Aí a gente fala, você tem um potencial forte nessa área, por exemplo, a área intelectual, você não está usando, precisa usar. Ou se não, a área comportamental, a pessoa tem uma desenvoltura de movimento, esse tipo de coisa que envolve as pessoas e também não está usando. Então a gente orienta para que use. Né, principalmente na área de relacionamento. Isso é paralelo à psicologia ou é intrínseco? É complementar, né? Complementar. A psicologia ela já é mais voltada às questões do passado, presente e do futuro. Né? O coach a gente fica mais focado no presente e no futuro. Interessante. Por exemplo, a gente como quando eu estou fazendo trabalho de coaching, eu não pergunto coisas da infância da pessoa. Porque assim, não me interessa, nesta fase, não me interessa o que aconteceu nela como infância ou na adolescência. O que interessa é que ela tem um problema instalado e esse problema precisa ser corrigido. Né? Então, e ela quer se livrar daquele problema ou melhorar profissionalmente ou pessoalmente falando, e aí a gente usa algumas ferramentas de medição, onde a gente identifica esse problema que ela tem e alavanca o potencial dela daí para diante. E pode fazer um pacotão
pessoa chega e fala assim, presente, passado, futuro, quero tudo, minha vida não está legal. Aí você faz um estudo da pessoa e você pode usar a ferramenta do coaching, pode usar também a psicologia, você faz isso também? Faço, que isso acontece muito, né? Porque a pessoa às vezes vem com um problema e você fala, eu vou ter que usar de psicoterapia. Então a gente faz como é que eu vou dizer, um acompanhamento paralelo. Então eu reservo horas para psicoterapia. Entendi. E aí o coaching é em outro dia, é um dia separado, onde ali a gente foca só a questão do coaching, mas corrigindo com a psicoterapia alguns comportamentos que ele tem. E no coaching, automaticamente o coaching vai melhorando para essa pessoa. Interessante. E você falou nas empresas, né? Você citou exemplos de empresas. Então, empresas que queiram trabalhar seus funcionários podem ter essa ferramenta. Mas assim, quem não está na empresa, uma pessoa, uma dona de casa, que sente que a vida dela não está correspondendo à sua expectativa de felicidade. O coaching também pode ser utilizado nisso? Também. O coaching tem uma abrangência muito maior do que as pessoas conhecem, né? Existe coaching para casamento, coaching para obesidade, existe coaching para adolescente, a pessoa quer escolher a carreira, mas não sabe, né? Que já é uma coisa diferente de orientação vocacional. Já é uma coisa mais focada a desenvolver as potencialidades latentes que ele tem. Dela. Então tem coaching para esporte, né? Então jogadores que estão com problema de relacionamento, estão aparecendo mal na mídia, então o coaching vai lá e corrige algumas coisas, né? Não como consultor de imagem, mas uma coisa mais comportamental, mais profunda, de mexer com a essência da pessoa para ela modificar os comportamentos dela, as atitudes e até os pensamentos dela daí para diante. Hoje, se você prestar atenção, você percebe que nós temos vários tipos de atletas e cada um tem uma desenvoltura, né? E essa desenvoltura, às vezes a condição física é muito parecida, mas a desenvoltura comportamental e atitudinal é bem diferente. O que justamente alguns são mais chamados para fazer mais propagandas, por exemplo, porque eles têm um comportamento mais ético, mais formal, uma coisa mais assim, associada ao que está sendo propagado, né? E tem alguns que já são mais, não tão assim, não se comportam de uma forma tão associada ao produto que está sendo anunciado. Então, justamente por conta disso, né? Eles devem ter um acompanhamento ou de coaching, ou alguma coisa do gênero. A função seria de um guru. A palavra coaching, ela tem várias origens, né? Uma das origens que é do Tim Gowling, que é seria o mentor, o criador do termo coaching, né? Que ele era um treinador de tênis e ele treinava pessoas, e ele dizia que todo mundo poderia aprender a jogar tênis. Então, com base nesse princípio, ele desenvolveu uma metodologia de acompanhamento e de observação, onde a pessoa começa jogando tênis no chão, arrastando a bolinha, daqui a pouco ela já está batendo partida junto com ele. Uma coisa bem interessante. Outro surgimento do termo coaching também seria daquele pessoal que conduz o cavalo, né, do cocheiro, né? Que justamente essa palavra veio do inglês, né, de coaching, de cocheiro, onde ele conduzia os cavalos. Quer dizer, os cavalos seriam, não por comparação às pessoas, mas seriam pessoas com grande potencial e sem orientação, né, onde o cocheiro daria a direção. Também teria essa origem aí, a formação etimológica, né, da palavra. Então, Guru André Luiz, um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com esse assunto bem interessante. Eu me extraí um pouquinho mais aqui desse livro. Até já voltamos. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Apoio Cultural Instituto Vera Lúcia Cardoso. Estamos hoje com André Luiz Coelho, tem muita coisa para conversar, eu já sei que o programa vai ser curto, mas falamos ainda no primeiro bloco do livro que ele está lançando pela editora Lumen,
O que você está pensando? Um tema bem sugestivo, renove seus pensamentos e crie oportunidades. Esse livro, André, baseado, evidentemente, no seu trabalho, no seu modo de pensar. Eu vi aqui pelo sumário que você trabalha bastante a depressão, né? Como é que você... As pessoas dizem assim, depressão é uma doença da alma. E quando as pessoas... Eu já ouvi muitas pessoas explicando a depressão e acaba deprimindo mais o paciente, né? Porque impõe culpas. Então eu sempre gosto de trabalhar esse tema de uma forma mais leve, né? Me parece que é a sua característica. Quando chega uma pessoa a você depressiva, qual que é a terapia? Qual que é o foco que você dá, André? Sei que é difícil, né, abranger, mas um exemplo. É bem abrangente. Existem vários motivos pelo qual a pessoa me procura. Algumas têm depressão neurológica e já é mais físico e a pessoa tem que tomar remédio para melhorar. Não tem jeito. Né? Alguns medicamentos são necessários. Agora, quando a depressão é emocional ou por ocasião de algum evento que traumatizou a pessoa a ponto dela perder o sentido para ela da vida, né? Então a gente consegue mudando os hábitos de pensamento. Porque o depressivo, ele sempre pensa no pior, sempre. Nunca ele pensa numa possibilidade feliz ou de alegria, né? Então essa questão de pensar assim, por que ele está sempre focado nisso, né? Porque falta justamente a autoestima, né? A maioria das pessoas, não é só a depressão não, mas muitos outros tipos de transtorno de humor, que nós temos aí dentro dos ditames dos livros, né, que falam da psicoterapia em si, a gente tem vários tipos de motivos. E o da depressão é justamente, da ansiedade também, que as pessoas às vezes não têm respeito consigo mesma, né? A falta de autoestima, uma coisa que eu também coloquei e evidenciei no meu livro, né? Então o tratamento para o depressivo é justamente verificar o motivo que causou a depressão, depois a gente vai em cima de mudar esses pensamentos, né? Teve uma outra parte do livro que eu também escrevi sobre crenças, né? Então as pessoas muitas vezes são depressivas porque têm crenças. Tipo, nasci numa família pobre e vou morrer pobre. Então você pensa assim, já é uma forma depressiva, né? Já é uma forma de abandono das expectativas. Então a falta de expectativa e de visualizar um futuro promissor, né, próspero, já é um motivo depressivo. Então a pessoa começa entrando nesse ritmo. E ela cria vícios de pensamento. E esses vícios de pensamento trazem uma energia, trabalham a energia do corpo, né, de uma forma a torná-la mesmo depressiva, né? Ainda sobre crenças, eu costumo chamar de padrões, não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, nós temos um público bem diverso, de várias ideias religiosas, mas muitos espíritas, né, acompanham o nosso programa, acompanham o nosso trabalho, o seu também. E existe uma crença, já nos espíritas mais antigos, de que nós viemos aqui no planeta para sofrer. Isso é falado, reafirmado, né, e alimentado esse padrão. Isso não propicia um aumento na depressão, ou se não gera, pelo menos não fortalece um estado depressivo? Com certeza. O fato de você já nascer com essa convicção já te coloca nessa condição, né, de ter que sofrer para poder pagar os pecados que a pessoa nem sabe quais são. Então, quer dizer, estou pagando uma dívida que eu não contraí, não lembro pelo menos. Disseram que é minha. Então, nesse aspecto, o coaching cabe bem aí, porque o coaching cuida do presente para o futuro, e o espírita tem que se tocar disso, né? Porque eu não posso ficar preso no passado, né? Eu no consultório recebo muitas pessoas falando sobre constelação. A pessoa faz constelação e evidencia problemas sistêmicos de encarnações passadas. Ela vem e fica com aquela crença de que ela tem que passar por aquilo, por causa que a constelação evidenciou isso, né? E muitas vezes a pessoa está presa nisso, e isso aprende de uma forma que ela não consegue evoluir. Você falou em constelações. Há uns anos atrás, ainda não era muito praticado aqui no Brasil, né? O sistema do Bert Hellinger. Bert Hellinger. Hellinger, isso. O sistema dele. E de repente houve, assim, as pessoas se interessaram, começaram a fazer os cursos, começaram a praticar. E no meu ver, no meu entender, houve um boom. Então muitas pessoas começaram a estudar um pouquinho, sem ser da área, e começaram a ter reuniões, queria saber o que você pensa a respeito, a reuniões sobre isso. E é algo muito assim, complicado, porque começa
a ter experiências, dramatizar situações, muitas vezes não muito fidedignas. Não que a pessoa tenha má vontade, mas não é aquilo. E acaba impregnando a pessoa com histórias de que ela matou, de que ela cortou a cabeça não sei de quem, de que ela vampirizou. Chega coisas assim no teu consultório? Sim, chega. E as pessoas ficam condicionadas a isso, né? Acha que elas têm que viver aquilo. E eu tiro essa crença da cabeça delas. Eu falo, não pode, você não pode ter essa crença de que você nasceu para sofrer. Não existe isso, né? A gente vê aí vários livros de várias pessoas que têm muito conhecimento, né? E explicam que não adianta você ficar preso em crenças do passado, preso na reencarnação passada. O próprio Chico disse que a gente tem que construir um futuro novo. Isso. Né? Ou seja, a gente tem que estar ligado daqui para diante. Não adianta ficar preso no passado. E vem muito com a questão do pensamento. O pensamento ele é muito responsável por isso. É por isso que eu escrevi esse livro. Porque toda vez que a pessoa vem no meu consultório com um tipo de problema, a gente analisa os pensamentos que ela tem. Todos eles estão levando para baixa autoestima, levando para depressão, levando para gerar pânico, né? Levando para descrença pessoal, o desajustamento relacional, social, né? E psicossocial, ou seja, a pessoa não consegue se ajustar no meio que a gente vive, nesse aspecto competitivo das organizações e da sociedade, né? A sociedade também está competitiva. Uma série de crenças com relação aos modismos, a inversão de valores que nós temos na nossa sociedade. Então isso tudo está dentro da pessoa. Quando ela aparece no meu consultório, ela começa a jogar as coisas todas no lixo, porque eu falo, joga isso no lixo, porque isso não serve para você. Então, quer dizer, nem todo mundo faz a mesma coisa e nem tudo serve para todo mundo. Exato. Tem algumas pessoas que acham que pode tudo. Eu falo, você pode tudo, mas nem tudo te convém. Então a gente tem que selecionar. Inclusive os pensamentos. O que eu estou pensando agora, eu tenho que selecionar. Eu não posso simplesmente ficar, por exemplo, cozinhando na minha cabeça uma cena de violência que eu assisti, que eu vi, porque isso vai fazer parte de mim. Faz tão mal, né? Isso vai impregnar. Tem uma experiência do Masaru Emoto, um médico que nasceu água, né? No Japão, justamente da água, né? Que ele explica, quando ele estudou os cristais congelados lá, ele viu que os cristais congelados, aqueles que haviam sido impregnados com boas intenções, eles tinham uma formação esplêndida. Aí aqueles que tinham sido impregnados com músicas agressivas, ou com palavrões, ou com um pensamento negativo, eles tinham uma forma degenerada. Então, quer dizer, se o ser humano é igual ao planeta, 3/4 de água, né? Ou seja, a gente tem quase 80% de água no nosso corpo, os pensamentos vão automaticamente impregnar essa água. E a gente vai carregar esse peso. E a gente se sente fadigado, cansado, e se sente depressivo por conta dos próprios pensamentos. Às vezes não é nem algum evento externo, às vezes é você mesmo que está trazendo isso para você. Muda esses pensamentos, muda tudo, né? Aí quando você muda os pensamentos, você tem que primeiro desimpregnar o seu corpo, né? Porque assim como tanto tempo que você está impregnando, assim como quem fuma, né? Alguém fuma por 20 anos, demora 20 anos para desfazer o mal que fez. Pedir mais uma licencinha para você, André. Mais um intervalo e nós já voltamos para saber um pouquinho mais aqui do André. Para ver bem. Até já. Cada livro, uma aventura. Cada mês, uma novidade. No Clube do Livro IDHP, você estará em contato permanente com tudo o que há de melhor para seu conhecimento, cultura e evolução. Associe-se já. Não deixe para depois o que é muito importante para você agora. Acesse o site pazian.com.br. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, com apoio cultural Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje nós estamos aqui com André Luiz Coelho. Já falei aqui, né, da sua esposa que esteve aqui. É legal ser esposo assim de uma médium, que está toda hora com o espírito do lado, você não pode pensar nada que ela sabe o que você está pensando. Tranquilo, já convive bem com isso? Tranquilo, já há 25 anos. Nosso site pazian.com.br, a gente está falando aqui do livro, o que você está pensando, vocês encontram, a gente coloca na tela esse livro, vocês encontram em todas as livrarias, editora Lumen, belíssimo trabalho.
O que estamos fazendo hoje aqui é dando uma pincelada só, porque não teria condições, né, de secá-lo aqui em meia hora, né? E tem aqui no capítulo 9, antídoto para a procrastinação. É aquele dia que o brasileiro, né, tem mania de barrigar tudo, deixar para depois e tudo mais. Você está me dizendo aqui no intervalo que você acha muito importante esse capítulo. Por quê? Então, esse capítulo, ele já me acompanha alguns estudos que eu já fiz a respeito disso. É um assunto pouco falado aqui no Brasil, né? E eu entrei em contato com um professor de uma universidade em Ontário, no Canadá. Eles têm uma cadeira só para procrastinação, ou seja, tem vários doutores e vários mestres estudando essa questão, né? E eu acho que o Brasil vive isso. Ou seja, a procrastinação é justamente o quê? Você deixar para depois o que você pode fazer agora. Talvez não imediatamente, mas assim, em breve, né? Mas não adiar isso, né? Que o problema está justamente em descobrir por que as pessoas adiam aquilo, né? Não é simplesmente você adiar. O problema não está no adiamento. O problema está em descobrir qual é a essência, o que causa essa movimentação interna que a pessoa ela adia e ela se sabota, inclusive, né? Por exemplo, se você adia o desenvolvimento de um hábito novo, por exemplo, um hábito de bons pensamentos, de agradecer quando você acorda, de agradecer o que você come, de agradecer pelo emprego, de agradecer pela própria vida, isso vai enchendo o seu organismo de satisfação. Você se sente uma pessoa melhor só por fazer isso. Então, se você procrastina isso, com certeza vai acontecer o contrário. Porque você não está fazendo um esforço positivo, né? Eu digo para os meus pacientes que a maior missão de uma pessoa aqui no planeta, nessa vida, é desenvolver a si mesma, não é salvar a humanidade, né? A sua ação, inclusive tem um capítulo aí que eu criei, que é bem interessante, que eu falo sobre quando você melhora, o mundo fica melhor. Porque aquilo que você faz reflete, ecoa no universo e ecoa nas pessoas. As pessoas sentem a sua melhora e elas também se impregnam com isso e também querem fazer a mesma coisa, né? E a procrastinação é justamente o quê? Você adiar tudo isso. Se você é espírita e você acredita que se você não fizer nessa encarnação, você faz na próxima, você está procrastinando. Se você fala assim, hoje eu não estou afim de fazer uma meditação, você está procrastinando. Né? Eu não estou afim de melhorar, não estou afim de procurar emprego, você está procrastinando. E o pensamento ele tem um poder, né? E esse poder é o poder que eu estou estudando isso através da psicologia analítica junguiana, que é justamente através do inconsciente coletivo, né? Esse poder do pensamento ele atua justamente nesse canal e é onde a gente estabelece conexão com as pessoas. Às vezes o teu inconsciente ele manda uma mensagem para você, procura tal coisa, ou faz tal coisa, porque justamente é propício àquele momento que você vai conseguir prosperar naquele sentido. Sincronicamente você vai encontrar as pessoas certas na hora certa. E se você procrastina esse momento, você vai encontrar... Passou. Você perdeu essa oportunidade. Você acha que esse sentimento de deixar para depois é uma espécie de padrão coletivo? É uma influência que nós temos que nos força a isso? Você já pensou nisso? Como se fosse uma sugestão coletiva? Já pensei. Se você for analisar o que as pessoas produzem na mídia, no jornal, o que acontece nas ruas, a gente vê que existe mais maldade do que bondade, né? Por que isso acontece mais maldade do que bondade? Porque a maldade não descansa. E a bondade tira férias às vezes. Às vezes a pessoa procrastina a fazer a bondade. E a bondade teria que ter a mesma força da maldade, teria que fazer, não descansar também. Assim como a gente vê aí o Chico, o Divaldo, eles não descansam, eles não dão tempo para a maldade. E quando você, por exemplo, você tá de bem, você tá se sentindo bem hoje, aí você assiste um filme de violência, o que você acha que vai vir para você? Esse filme de violência vai trazer violência para você. E aí você parou de pensar no bem-estar que você estava e começa a pensar numa maldade que apareceu no filme. Isso, né? Muitas vezes afasta a tua intenção de melhorar-se. É isso? Você deixa para depois, que está sem entusiasmo. Exatamente. É uma crítica, né? Mas seria algo a se melhorar, né? O próprio cinema nacional, por exemplo, só tem coisas que denigrem a humanidade, denigrem a pessoa, né? Deveriam justamente promover, trazer bem-estar. A gente tem tantos filmes aí, principalmente os filmes infantis, que não tem maldade, tem sempre alguma coisa
isso deveria continuar e não parar só porque a pessoa virou adulta, ela pode assistir qualquer coisa. Se a pessoa não estiver preparada para assistir, ela vai incutir aquilo, vai introjetar aquilo em si mesma e vai propagar isso de uma certa forma, ou através de uma agressão pessoal, uma agressão na comunicação. Isso vai se transformar de alguma forma em algum tipo de agressão. Contra os outros e contra si próprio, né? Exatamente. André Luiz, estamos chegando no finalzinho do programa, passa rápido. Olha, gente, é sério, livro na tela de novo, vai na livraria, dá uma folheada, vocês vão ver quanto ele é rico em informações, leiam, estudem, é o que eu vou fazer também com ele, porque nós temos que investir na nossa melhora, para isso que a gente está encarnado, né, André? A essência do livro é justamente o pensamento, que é onde as pessoas não trabalham, só trabalham o comportamento. Exatamente. Qual o telefone para as pessoas se procurarem? Então, do meu consultório é 2641-1314. Ali você atende todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, isso. Nós já colocamos algumas vezes aí o teu site, tá? Para as pessoas acessarem. E o livro Editora Lume vocês encontram em todas as livrarias, pelo site também. A internet hoje é fácil, né, de acessar. E André, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Desejo muita luz no teu caminho, que esse seja o primeiro de muitos e que você consiga ajudar muitas pessoas a viverem bem, viu? Muito obrigado. Vamos tentar, né? Vamos tentar, isso aí. Você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Lembrando que no nosso site pazian.com.br tem um cantinho lá que tem todos os programas gravados, outras entrevistas. E esse programa com o André, a partir de amanhã, vai estar hospedado. Então, como tem muita coisa interessante, se você quiser assistir novamente ou indicar para alguém, a partir de amanhã você pode indicar. No Fale Conosco, você pode colocar suas indicações, seus comentários. Nós respondemos na medida do possível. Todos, né, nós respondemos. Às vezes demora um pouquinho pela quantidade. Mas ele é feito, esse programa, para você. E a gente espera que você participe dando as suas opiniões. Tá bom? Muito obrigado, beijo no coração. E até a semana que vem com Para Viver Bem. Até lá.